Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos em sua casa. Muito obrigada, Deus. Um dia o salmista Davi escreve o quanto ele valorizava o culto, o quanto ele valorizava a presença do Senhor dentro da sua casa. Ó Deus, que quando o Senhor voltar, o Senhor nos encontre assim, amando a tua casa, amando a comunhão com os nossos irmãos, não abnegando e nem trocando por nada. Cultuar ao Senhor é o maior privilégio que temos nesta terra. Não existe lugar melhor do que este. Não existe melhor lugar na terra do que este. E nós queremos te agradecer por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia na oração do salmista Davi de arrependimento. Salmo 51. Esse salmo Davi escreve porque estava contrito e quebrantado em arrependimento pelo pecado que cometeu com Batseba. E eu quero ler com você o versículo de número 10. Ele faz um pedido para Deus. Ele pede para Deus um coração. E ele pede uma característica neste coração. Salmo 51, versículo de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Vamos ler novamente. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Podem assentar-se, abrindo comigo a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. O salmista Davi sabe a importância de servir a Deus com um coração puro. Um coração que não tenha implicações com o pecado e nenhuma implicação ou inclinação com a natureza humana, onde o coração seja totalmente ouvinte e dependente de Deus. Tudo o que Satanás deseja é um espaço e um lugar dentro dos nossos corações. E em Tiago, capítulo 4, nós observamos uma fala e uma ordenança e um mandamento sobre a amizade com o mundo. Às vezes fica um pouco utópico essa consideração. Mas assim, como amizade com o mundo? Eu não prostituo, eu não adultero, eu não roubo, eu não mato, eu não engano ninguém, eu não passo ninguém para trás, eu não falo mal de ninguém. O que seria essa ligação com o mundo? Ele diz em Tiago, capítulo 4, quero que você acompanhe comigo, versículo de número 4, ele começa falando que a amizade com o mundo é um adultério espiritual e emocional. Ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, eu não preciso necessariamente declarar guerra contra Deus. Eu não preciso necessariamente declarar que eu sou inimiga de Deus. Ao passo que eu me relaciono com o mundo, e nós vamos trabalhar o que tipo de relacionamento que os crentes têm com o mundo, a partir do momento em que eu me relaciono com o mundo, eu me constituo inimiga de Deus. Eu me coloco em adultério, tanto emocional quanto espiritual. Ele continua dizendo: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? O que significa este ciúmes? É a posse. Quando o Espírito Santo veio até você, trazer em você o convencimento, trazer em você a direção e a posse, ele tomou posse da sua alma
E naquele momento, ele possuindo a sua alma, ele não permite que exista relacionamentos externos que venha ser rival ao seu relacionamento com Deus. Versículo 6. Antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Ele está dizendo que quando eu quero ter um relacionamento com o mundo, isso significa soberba. E que o Espírito Santo, ele vai dando mais graça, quanto mais humilde, mais graça. Quanto menos humildade, menos graça. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que ele diz? Ele diz que a única maneira de eu ter resistência às tentações, ataques de Satanás, é a minha sujeição a Deus. A partir do momento em que eu me sujeito ao Senhor, eu tenho condições de resistir e traçar, então, uma fuga satânica. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, ou seja, a nossa função é nos aproximarmos de Deus por meio dos cultos, das orações e leituras da Bíblia, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando eu tenho um relacionamento com o mundo, eu me torno inimigo de Deus. Me tornando inimigo de Deus, eu faço isso em nome da minha soberba, da minha arrogância. E então, eu preciso entender que eu me aproximando de Deus e me sujeitando a Ele, eu resisto a Satanás e faço com que exista um distanciamento entre as trevas e eu. E a ordem é que eu preciso purificar o meu coração por meio de inibir qualquer duplicidade de obra. Diga comigo, duplicidade. Ou seja, eu ser capaz de vir à igreja e viver no mundo, de servir a Deus e estar junto com o meu inimigo. Essa duplicidade, Tiago diz, purificai os vossos corações, purificai as vossas mãos. Eu quero que você vá comigo em João capítulo 2. Nós vamos daqui a pouco chegar onde Deus quer que nós entendamos. João capítulo 2, versículo de número 13. Você leu uma oração, uma parte da oração do salmista Davi, pedindo a Deus a purificação do coração. Você viu a recomendação de Tiago, que diz que nós devemos purificar o nosso coração, tirar toda a duplicidade, toda a habilidade que alguns de nós temos, tanto de oferecermos a Deus, como termos um relacionamento com o mundo. Jesus, em seu ministério, um dia ele chega no templo, e ele percebe que no templo existe algo muito errado. No templo haviam alguns cambistas, que estavam vendendo sacrifícios. E Jesus, então, chegando, ele faz um chicote e ele começa a derrubar as cadeiras, as bancas, e ele começa a corrigi-los. A Bíblia diz assim em João 2,13, estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos, e os cambistas assentados, fazendo o comércio dentro do templo. Você sabe que todo sacrifício tinha que ser trazido de casa, da própria colheita, da própria criação, do próprio gado. E então Jesus encontra ali pessoas fazendo comércio com os sacrifícios. Tipo, cheguei aqui, preciso sacrificar. Olha, eu não me preocupei com o meu sacrifício, nem busquei lá em casa, e nem me preparei. Não peguei o gado miúdo, não peguei a melhor ovelha, o melhor cordeiro, o melhor boi. O que você tem aí? Os melhores já saíram, agora tem assim os médios, mas você não faz um preço bom para esse aqui e tal? E aí então se oferecia o sacrifício dessa forma. Vê se não tem algo parecido conosco. Você sabe o que é o culto? O culto é um tempo e um momento onde você chega
para oferecer a Deus o que preparou. Você preparou um coração adorador? Você preparou uma alma arrependida? Você preparou uma mente equilibrada? Você preparou uma alma limpa? E então você chega a Deus para entregar ao Senhor. E a Bíblia diz que quando Jesus chega, e olha aquele cenário, ele diz assim no versículo de número 15, tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, e também os bois e as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram, que sinal nos mostra para fazeres isto? Ou seja, em que base ou quem pensa que és tu para consertar aquilo que está errado? Jesus respondeu e disse-lhe, destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Ele não estava falando das paredes, ele estava falando de si mesmo, porque nós seríamos o templo do Senhor. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foram edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Diga, estou entendendo. Davi ora, percebe que a alma dele havia sido contaminada pelo pecado e transgressão. Tiago diz, vocês precisam entender que o Espírito Santo tem ciúmes e que o coração de vocês pertence a Deus. E vocês de imediato precisam se livrar da duplicidade, que é a habilidade que alguns desenvolvem de quererem servir a Deus e o mundo. E então você vê Jesus chegando no templo, fazendo um chicote para açoitar os cambistas que haviam no templo, retirando todo o comércio que havia. Diga, eu sou o templo. Eu queria perguntar, existe comércio dentro de você? Havia comércio, tanto na carta que Tiago escreve dos crentes, quanto no templo de Jerusalém. E a grande dona de produtos para os crentes, para os reinos da terra e para o mundo, se chama a grande prostituta. Por que ela é considerada a prostituta? Porque ela leva as pessoas a prostituírem, a cometerem adultério contra Deus. A grande prostituta Babilônia. Vá comigo em Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17. Estamos iniciando a meditação desta noite, explicando para vocês que o grande comércio dos crentes acontece dentro da própria alma deles. E a Babilônia, ela é a grande dona dos produtos. Ela é aquela que faz comércio com os crentes. Apocalipse 17, versículo de número 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Levou-me o Espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação, e na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da capítulo 18.
Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Versículo de número 12. Ela tinha mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho, de púrpura, seda, de escarlata, de toda madeira odorífera, de todo vaso de marfim, vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, canela, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros, corpos e almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores dessas coisas que delas se enriqueceram estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. Deixa eu explicar para você dentro do contexto da mensagem de hoje. A grande Babilônia é sinônimo de uma potestade que está agindo contra o mundo. Quando Deus leva o povo à Babilônia, e lá, diversidades de religiões, uma nação, cidade, Babilônia, que se levantava, se construía, obviamente, com a direção e permissão de Deus. Hoje, a Babilônia é sinônimo de uma grande potestade que faz comércio com a humanidade, que rouba almas e as transformam em mercadorias do inferno. Qual seria os quesitos e as habilidades da Babilônia para fazer mercado com a igreja? É óbvio, quando você leu: Saí dela, povo meu, e não incorras em suas pragas. É óbvio que a Babilônia vai querer a igreja, vai querer comércio com a igreja. Jesus entrando no templo e nos revelando o comércio que havia dentro do templo, e hoje não é diferente. Hoje, a Babilônia, que é essa potestade, principado espiritual das trevas, intenta fazer mercado conosco. E eu quero que você analise comigo em Ezequiel 4 tipos de comércio que o povo se deixou fazer contra Deus e prostituindo. Vá comigo em Ezequiel capítulo 3. Quero falar do primeiro comércio que a grande Babilônia realiza com os crentes. Deixa eu perguntar uma coisa para você. A sua audição tem dono? Seus ouvidos têm dono? Quem é o dono dos seus ouvidos? Pastora, obviamente, Jesus comprou toda a minha alma, e a minha audição, e atenção, e inclinação, e aprendizado, e toda a minha obediência vinculada à minha audição, é óbvio que é do Senhor Jesus. Sua audição tem dono? A quem você ouve? Quem dá ordens a você? Quem governa a sua vontade? A audição está ligada diretamente à vontade do ser humano. Você só ouve quem você serve. Se você ouve seus sentimentos, se você ouve a sua vontade, você está servindo a si mesmo. E o que aconteceu com o povo de Deus? O povo de Deus
rejeitou, foi indiferente, negligenciou a voz do Senhor e vendeu a sua audição a Satanás. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 3, versículo de número 7. Ezequiel foi enviado para pregar na Babilônia no tempo da escravidão. E o Senhor disse assim: Ezequiel, você vai ter que ter uma face muito dura, porque o povo é muito duro e rebelde. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. O Senhor diz assim: Ezequiel, o povo não vai querer te ouvir, porque o povo não me quer ouvir. E você não vai falar aquilo que vai massagear os seus ouvidos. Você não vai falar a favor de suas ações. Você não vai falar coisas que eles vão gostar de ouvir. Você vai falar contra aquilo que eles estão fazendo. Mas eles venderam a sua audição. Eles comprometeram os seus ouvidos. E por isso estão de fronte obstinada, resistindo, estão totalmente enrijecidos diante de mim. E ele vai achando que ele sabe alguma coisa. E aí, no meio dos acertos dele, da opinião dele, tudo se mistura e vira um bolo só. Então ele começa a achar que ele sabe das coisas. E ele começa a achar que ele entende das coisas. E ele começa a achar que tudo que ele pensa está certo, porque ele é crente. E ele começa a achar que tudo aquilo que ele sente, que toda a opinião dele é louvável e favorável, porque ele é crente. Mas ele se esquece que o coração dele precisa de um regente. E tudo aquilo que está dentro do coração dele precisa passar pela aprovação e lavagem da palavra, para que assim possa ser aprovado ou reprovado. Jesus, olhando para o povo, diz assim: por que não entendeis a minha linguagem? Você sabia que tem gente que não entende a Bíblia? Não entende a Bíblia. Por que eu não entendo a Bíblia, pastora? Porque você não lê. Se você lesse, você entenderia. No começo você vai ficar igual. Quando eu digo ouvir, não é som e barulho terceirizado, mas é a audição que compromete a sua ação. Você precisa ter um vínculo estreitado com a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser a única que venha reger as suas ações. O Senhor olha para Ezequiel e diz: eles não vão querer te ouvir, porque não me ouviram. Quero que você vá comigo em capítulo 5, versículo de... O que está escrito aqui? Não? Então não foi Deus. O que Deus fala, Ele vai repetir o que está escrito aqui. Você precisa entender isso. E o que Deus vai falar com você e comigo sempre é sobre santidade, sobre compromisso, sobre renúncia, sobre morte do eu, sobre crescimento espiritual. É sobre isso que Deus vai falar conosco. Israel havia vendido a audição. Israel havia feito mercado dentro da Babilônia, onde eles deveriam buscar um arrependimento genuíno, onde eles deveriam dizer: Senhor, queremos e temos fome dos teus estatutos, estamos vivendo um juízo, a Babilônia é um juízo para nós, queremos aprender. Não, o que eles faziam? E eles faziam cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, distanciando-se de Deus, mudando a palavra, mudando o mandamento. Quero falar sobre o segundo comércio. Vamos ver o versículo de número 11, para eu passar adiante. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente porquanto profanastes o meu santuário, com todas as tuas detestáveis coisas, com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei e o meu olho não te perdoará, nem também terei piedade. Profanação da alma, onde existe outra voz.
Você consegue saber qual é a voz do Senhor dentro de você? Deve ser a única e você deve lutar para isso. Quero que você vá comigo em Ezequiel capítulo 7. Quero falar sobre o segundo comércio. Você sabe que o Senhor Deus é um Deus muito bom. Deus é bom, amém? Ele é muito bom. Você nunca, porque obviamente não existe outro, mas você nunca encontrará alguém como Ele. Nunca. Deus é amável, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, compassivo, Deus é abençoador. Até quando Ele te corrige, te conserta e leva para o deserto, ali Ele faz água sair da rocha, ali Ele dá o seu maná, o seu pão de cada dia. E a misericórdia dEle, o favor dEle, o cuidado, o zelo, isso é algo maravilhoso, né? E eu sei que você sabe do que eu estou dizendo. E quando Satanás vê você abençoado, ele não quer que você dê honra ao Senhor e dê glória ao Senhor, e que você entenda que tudo veio de Deus e é de Deus, e que você é apenas um mordomo. Ele quer fazer com que você se sinta dono de algumas coisas, que as coisas que Deus te dá se tornem extensões de você. Então ele começa a fazer você acreditar que a família é sua. Ele começa a fazer acreditar que o trabalho é seu e que você é dono do seu trabalho. Ele começa a fazer você acreditar que você é dono da sua casa e dono das suas coisas. E de uma maneira muito sutil e imperceptível, você começa a criar raízes nesta terra. E cada dia mais você vai pensando menos no céu. E cada dia mais você vai ficando mais envolvido com esta terra. E cada dia mais você vai sofrendo com as coisas daqui. E cada vez mais as suas orações vão tendo tudo a ver com esta terra. Dificilmente as suas orações serão: Senhor, olha para a minha miséria e faz de mim realmente um vaso novo. Deus, olha para mim e vê aquilo que não tem te agradado. Senhor, molda a minha vida, eu quero ser parecido com Jesus Cristo. Ó Deus, me dê mais do teu Espírito. E ali você se derrama em lágrimas, pedindo a Deus que o Senhor forme em você uma nova criatura. Ao contrário disso, as suas orações: Deus, me ajude, me abençoa, vá adiante de mim. Senhor, me dê, me faça, me ensine a sair desse enrosco. Ó Deus, faça isso, faça aquilo outro. Então Satanás pega alguns de nós nas próprias bênçãos de Deus. As próprias bênçãos de Deus podem ser um laço para alguns de nós. Isso aconteceu com Sansão, isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com Pedro. Por quê? Porque Satanás, ele quer que as coisas que Deus te oferece sejam entendidas e compreendidas como sua. E nada é seu. Nada é meu. Nós estamos de passagem, somos peregrinos nesta terra. E essa liberdade, ao compreendermos isso, não tem preço. Satanás sabe que quando te fizer apegado às coisas aqui, ele vai agrilhoar sua alma. Ele vai fazer você alguém idólatra. Ele vai fazer você ter ícones na sua vida. Você vai admirar e adorar e dar louvores à sua família, ao seu trabalho, ao seu dinheiro, à sua inteligência. E então Deus vai ter ciúmes de você. E Deus não vai gostar disso. As bênçãos que Deus nos dá não podem de forma alguma servir de comércio. Ezequiel capítulo 7, versículo 19. A sua prata lançarão pelas ruas e o seu ouro será removido. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão o estômago, porque isto foi tropeço da sua iniquidade. Ou seja, o dia que vier o juízo, eles vão largar a prata e o ouro para trás, porque serão pesados demais para carregarem. E então, isso não será pão para satisfazê-los. Ou seja, o que vai adiantar no dia do Senhor, se você teve muito ou pouco dinheiro, se você teve 1 ou 10, se você pôde ou não pôde, o que vai adiantar para você?
Quando você encarar Jesus Cristo, o que vai adiantar para você? Eu quero te fazer essa pergunta. O que vale para o homem? Achar que é dono, se sentir privilegiado porque tem uma boa aposentadoria, ou porque eu posso viver 300 anos e o meu dinheiro não vai acabar, mas o seu dinheiro não vai acabar, mas a graça de Deus vai na sua vida no dia do juízo, não terá mais graça. Se tem algo que não haverá no céu ou no inferno, é graça, para perdão, para segunda oportunidade, para reencarnação, não. E aí? O que adianta o que você tem e o que deixa de ter? Existem algumas pessoas que, se tivessem a porção de cada dia, seriam os melhores crentes, mas porque são prósperas, são relapsas, arrogantes, acham que não precisam de Deus. Você precisa entender o que Satanás conseguiu fazer com as coisas desta terra. Somos amigos do mundo, fazemos comércio com a Babilônia. Quando Satanás consegue inserir dentro de nós o entendimento. O pastor falou de 2 pessoas que partiram. 2 pessoas crentes, servas de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. O que elas levaram daqui? O que? Apenas o que fizeram em Deus. O que eu vou levar, o que você vai levar. Nem a roupa do corpo nós vamos levar. Está tudo diante dos nossos olhos. Está tudo muito claro, mas a Babilônia, ela cria uma nostalgia, como se estivéssemos afogando em meio às informações e tentando respirar o conhecimento de Deus. É como se estivessem entorpecidos, envolvidos demasiadamente, e colocamos a cabeça para fora, dizendo: Senhor, me livra, Senhor, me guarda, Senhor, me ajuda. A Babilônia faz isso conosco, ela nos envolve, nos entorpece de tal maneira, como se nós estivéssemos afogando nas concepções errôneas que Satanás nos faz e nos oferece. Ezequiel capítulo 7, versículo 20. A glória do seu ornamento, ele a pôs em magnificência, mas eles fizeram nela imagens das suas abominações, coisas detestáveis, por isso eu lhe a tenho feito coisa imunda. As coisas boas que eu lhes dei, eles transformaram em ídolos. Você fez esse comércio com Satanás? Por causa da sua vaidade, da sua soberba, sua necessidade de ser alguma coisa. Todos nós viemos do mundo assim, totalmente carentes, complexados, sem identidade. E aí chegamos em Jesus Cristo e queremos ser alguém. E então o Espírito Santo nos fala que não vamos ser, Ele vai ser em nós. E alguns de nós entendemos exatamente isso, mas outros não. Como se pode transformar o que Deus deu em idolatria? Versículo 22. E desviarei deles o meu rosto, e profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão nele saqueadores e o profanarão. O Senhor falando sobre o templo, que os saqueadores iriam entrar e roubar as coisas preciosas. Diga assim comigo: quando as minhas bênçãos são idolatria, elas se tornam alvos para o ladrão. Quem é o ladrão? Diga, quem é o ladrão? Diga em voz alta, quem é o ladrão? Satanás. Então, se a sua família for uma idolatria, vai chamar a atenção do ladrão. Se a sua vida se tornasse, vai chamar a atenção do ladrão. Dá para entender? Quero que você vá comigo no capítulo 8, versículo de número 13. O Senhor mostra uma visão para Ezequiel, onde eles haviam colocado na porta do templo uma imagem. Sabe, todos nós, quando nos convertemos, nós passamos por aquela fase.
Sabe aquela fase de Pedro? Eu não, Senhor, porque eu sou o tal, eu acerto todas, eu dou todas dentro, não é verdade? Quem não passou por isso na conversão? Hã? Todos nós. Olha como eu... Olha, não é verdade? Aí depois, conforme nós vamos nos inteirando do reino, nós vamos aprendendo que temos que descer e não que subir. Só que eu quero fazer uma pergunta. Você já se inteirou do reino? Que o reino você tem que descer e não subir? Porque é ele que tem que crescer? Alguns de nós já entendemos isso. Outros não. Não coloque nada, nem a sua religião, nem o seu dom, nem o seu talento, como admirável na sua alma. Eu disse uma coisa aqui esses dias, eu vou dizer de novo. O crente, quando ele é servo de Deus, quanto mais ele faz para Deus, mais ele se compromete, menor ele se sente. Quando ele faz para os outros, ele começa a se achar. O verdadeiro crente, quanto mais ele faz para Deus, mais ele fica endividado, mais menor, mais convencido ele fica do que ele não é. Quando ele faz para o ser humano, ele é envolvido por uma abdução de vaidade maligna e satânica. Seu dom é de Deus, seu talento é de Deus, sua habilidade é de Deus. E todos nós somos hábeis em alguma coisa. Isso é para a glória dele, é para a honra dele, é para o louvor dele. Isso não tem nada a ver conosco. E ele diz assim no capítulo 8, versículo de número 3, e estendeu a forma de uma mão e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou sobre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro. Se parar de novo eu troco, tá? Aí ele diz o seguinte... que ora para onde estava o assento da imagem dos ciúmes que provoca ciúmes. Provoca ciúmes em quem? Pergunta para o seu irmão que está aí no lado. Provoca ciúmes em quem? Bem na entrada do templo havia a imagem de ciúmes que provoca ciúmes em quem? Aí não adianta adivinhar qual é essa imagem, não. É Tamuz, é Moloque, não sei. Não é relevante. Se fosse relevante, estaria escrito. Pode ser Tamuz, pode ser Moloque, pode ser uma outra imagem. É a imagem que cria ciúmes em quem? Em? Em Deus. O templo do Senhor. Jesus chega no templo e pega um chicote e coloca todo mundo para correr. Hã? Jesus tem que chegar no templo, na alma de alguns crentes, e pegar o chicote por família para correr, trabalho, dinheiro, dom, vaidade, talento, ego para correr. Por quê? Porque a imagem dos ciúmes estava ali, provocando ciúmes em Deus. Quando o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo está em nós e combate contra a nossa carne, para que não façamos o que nós queremos, por quê? Porque o Espírito Santo tem ciúmes de Deus, e Ele quer no nosso coração e a nossa alma purificados para servirmos a Deus. Então, se o Senhor está com um chicote corrigindo você, você está em boas mãos. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Existem almas que Jesus não corrige? Que Ele deixa na idolatria, Ele deixa nas bênçãos, Ele vai... Deixa. Deixa os ouvidos dominados por Satanás, Ele deixa. Tem ou não tem? E algumas dessas almas não estão dentro da igreja? Estão ou não estão? Estão. Eu queria que você respondesse. Eu não vou te responder porque não faz parte do... Por quê que existem algumas pessoas que não recebem as chibatadas de Jesus Cristo para serem livres da sua idolatria, para serem livres das suas audições comprometidas? Por quê? Porque algumas pessoas, o Senhor as deixa dizendo, eu sigo o meu coração. Eu não me sinto bem.
Eu não me sinto bem. Então, onde eu não me sinto bem, é o meu coração que diz, eu sigo o meu coração. Por que Jesus não conserta todas as pessoas? Hã? Por quê? Ele diz assim no versículo de número 4. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que tinha visto no vale. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei-me os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para me afastar do meu santuário. Diga, quando eu amo coisas, eu estou afastando Deus de mim. Quando você fica todo orgulhoso e todo migrado com seu carro, olha minha casa, olha meu carro, olha a minha vida, olha o meu salário, olha a minha inteligência, olha o meu dom, olha como eu prego, olha como eu canto, olha como a minha beleza. Sabe o que você está fazendo? Pondo Deus para fora. É isso que você está fazendo. Eles estão me colocando fora do meu santuário. A sua alma pertence a Deus e está sendo preparada para encontrar-se com Ele. É isso que nós temos que entender. No céu não entrará os avarentos. E quem são os avarentos? São os que têm apego com coisas, apego com pessoas. Você não pode mais amar mais a sua família do que Deus. Você não pode mais amar você mesmo do que Deus. Diga, eu entendo. Entende mesmo? Terceiro comércio. Qual foi o primeiro comércio que a Babilônia faz? Com seus ouvidos, fazendo você ouvir o seu próprio coração e diretamente Satanás. Segundo comércio, com as bênçãos. Terceiro comércio. Qual é o terceiro comércio da Babilônia? É isso aqui, ó. Como é que se chama isso aqui? Púlpito. Esse é o terceiro comércio da Babilônia. Os líderes religiosos foram levantados para dirigir o povo e fazê-los, direcioná-los a Deus. Esse é o objetivo. Fazê-los encontrar-se com a verdade. Prepará-los para o encontro com o Senhor Jesus. Satanás entra na igreja e ele começa a trazer para os líderes uma performance aprovada pelo público, vou dizer não crentes, mas público, e assim eles conseguem uma fama. Não, mas eu vou falar a verdade, vou dar só um tempo aqui. Muita burrice, não é verdade? Muita burrice. É igual aquela parábola, né? Que você trabalha para Deus, mas você não é fiel ao patrão. Que negócio é esse, hein? E aí, o que acontece? Você começa a pregar a Escritura conforme a sua interpretação, conforme a sua concepção, conforme... Não foram poucas as vezes que o pastor ouvimos de pessoas assim. Se vocês pregassem um pouco mais leve, vocês lotariam. Mas eu quero perguntar uma coisa para você. O que eu quero lotar? Eu quero lotar alguma coisa? Eu e ele fomos chamados para lotar alguma coisa? Nós não fomos chamados para lotar nada. Nós fomos chamados com o compromisso de preparar pessoas para o céu. Só isso. As pessoas não pertencem a nós. Eu não quero lotar nada. Não quero lotar nada, não quero agradar ninguém. Eu quero poder fechar esses olhos aqui para sempre e abrir diante dele e ouvir uma frase dele. Fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. É só. Porque a quem muito é dado, muito se lhe é exigido. É só.
Isso aqui não é um privilégio, tá? Isso aqui Deus pega a laço. Você não tem outra saída. Não fui eu que quis, não fui ele que quis. Isso aqui é pego a laço, não tem jeito. Agora tem uns que querem. Por quê? Por causa da vaidade. E vaidade? Vaidade. Não ter sábado, não ter feriado, não ter domingo. Perder noites de sono. Isso aqui, que eu não sei o que se passa na cabeça de algumas pessoas. Você acha que o seu patrão é exigente? Você imagina o meu patrão. O que nós precisamos entender e compreendermos, que nós estamos aqui, não é para agradarmos nós mesmos, não é para tomarmos essa palavra e transformarmos em almofadas, em véus, lenços para nossa cabeça. Mas ela é espada, ela é pedra, martelo que esmiuça pedra. Eu preciso entender isso, você precisa entender isso. Não existem inúmeros caminhos e meios de ir para o inferno, mas só existe um caminho para ir para o céu. E eu e você precisamos entender isso. E o terceiro comércio que Satanás faz é com os púlpitos. É com os púlpitos. Pessoas sem conhecimento, sem ciência. Porque fala bem, acha que pode liderar espiritualmente. Políticos falam bem, professores falam bem. O que nós temos que entender é que essa palavra tem que ser genuína e única. Ela não pode ser confortável. Ezequiel capítulo 13, versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam e dizem aos que só profetizam de seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, não são como raposas dos desertos. Não subistes brechas, não reparastes muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja do dia do Senhor. Quais são as obrigações dos líderes religiosos? Preparar o povo para o dia do encontro com o seu Senhor. Esta é a função. Versículo de número 6. Viram vaidade e adivinhação mentirosa. E os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, fazem que se espere o cumprimento da palavra. Porventura, não tiveste visão de vaidade, não falaste adivinhação mentirosa, quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como tendes falado vaidade e visto mentira, portanto eu sou contra vós, diz o Senhor. A minha mão será contra profetas, que veem vaidade e adivinham mentira, não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel, se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu profetizei, preguei, evangelizei, dei aula, eu não te conheço. Não estarão na minha congregação, não entrarão no céu. Aí você diz assim para mim: pastora, mas e as ovelhas que seguem tais pastores? Que seguem e estão em tais igrejas? Cada ovelha tem o pastor que merece, cada pastor tem a ovelha que merece. Lá na página inicial, traduzida por João Ferreira de Almeida. Simples. Simples. Ninguém mais é enganado. Tá? 10. Portanto, porquanto andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e quando um edifica... Você acha realmente que é tempo de paz? Oh, pastora, nós estamos vivendo dias difíceis, dias de
peste, onde muitas pessoas estão morrendo, outras pessoas estão passando por situações difíceis. Então, não dá para maneirar um pouquinho e levantar o nosso ego, e levantar o nosso ânimo, e fazer algumas massagens que nos relaxam espiritualmente, emocionalmente, porque, horas, nós estamos vivendo dias difíceis. Qual é o tempo ideal para você acordar? Sempre foi, mas qual é? Agora. É agora que você tem que ouvir que Jesus está às portas e que você já tem que arrumar a bagagem. É agora. É agora. Você, como igreja, precisa entender que as situações e os desafios aparecem diante de você e eles não são maiores que a sua fé e eles não são maiores do que Deus que habita em você. Você acha que realmente você precisa de palavras afáveis? Você não conhece sua alma. Você acha realmente que você precisa de afagos? Você ignora as habilidades de engano da sua alma. Ele diz assim no versículo 11: dize aos que cobrem com argamassa não temperada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Você sabe o que o Senhor estava dizendo? Que os profetas estavam pegando uma parede e eles estavam temperando uma argamassa, fazendo uma argamassa fraca, sem cimento, e estava rebocando. E então a primeira chuva iria tirar toda a aparência. O Senhor está dizendo, existem pastores que colocam uma aparência nas ovelhas. E então quando vem a chuva, a tempestade, as dificuldades, as situações, não aguenta e expõe. A falta de fé, pecaminosidade, luxúria, lascívia, maledicência, murmuração. A aflição não me torna ruim, a aflição só revela a minha maldade. A dor não me torna uma pessoa ruim. A dor só revela o que eu tenho dentro de mim. A dificuldade não me faz murmurador. Ela só revela aquilo que existe dentro da minha alma. E ele continua dizendo assim no versículo 14. Derrubarei a parede que cobriste com argamassa não temperada. Darei com ela por terra e o seu fundamento descobrirá. Assim cairá, perecereis do meio dela. E sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra toda a parede, contra aqueles que cobriram com argamassa não temperada. Deus é contra aqueles que vivem de aparência. Eu quero falar neste texto, o último versículo, versículo 18. Assim diz o Senhor, ai dos que cosem almofadas para todas as axilas. Vê se debaixo da tua axila tem almofada aí, vê aí. Dá uma olhada na sua axila, se tem almofada. Os profetas confeccionavam almofadas, o Senhor coloca bem assim, como relaxamento, descanso. As palavras eram como almofadas para as axilas, descansando assim. Tem crente que gosta de almofada para axila. Ai, que vida boa. Acaba não, mundão. Coisa boa. Oh, Deus maravilhoso. Eu destruirei as vossas almofadas. Eu destruirei o vosso conforto. A palavra de Deus não vem para deixar você confortável. Ela vem para te corrigir. Se você é um crente que se acha tão crente que você não precisa mais da correção de Deus, você está muito mal. Último, vá comigo em Ezequiel capítulo 16. Eu quero falar sobre o amor de Deus, onde Satanás quer trocar o amor de Deus por outras situações. O amor de Deus é único em nossa vida. E todas as obras que Ele fez em nós, elas são inafiançáveis e não tem comércio para elas. Eu queria que neste momento agora, uma rapidez de segundo, você pudesse agora tentar nomear algumas obras que o Senhor fez em você. A construção que Ele tem trabalhado,
a obra que Ele tem realizado, os concertos que Ele tem feito. Quando você olha para dentro de você, você percebe, e Ele te faz lembrar de algumas situações da sua vida, e Ele te mostra aquilo que Ele tem trabalhado e aquilo que Ele tem feito. Então a sua alma se rende a Ele, e a sua gratidão é eterna. E a sua gratidão te compunge por dentro em saber que sem Ele, nada disso seria possível. E que Ele é o provedor de tudo e o mantenedor de todas as coisas. Satanás quer que alguns de nós acreditemos que somos bons porque temos habilidade. Eu acho muito esquisito, para não usar outra palavra, algumas pessoas na igreja que começam a servir a Deus para aparecer. Eu acho isso muito estranho. Por que estranho? Por causa do nosso mestre. O nosso mestre nos deu todo o exemplo de serviço. Eu acho muito esquisito os crentes quererem aparecer. Muito estranho. Por quê? Porque o nosso mestre, ele disse que ele tinha que fazer a vontade do Pai e beber o cálice que lhe era dado. É muito estranho quando nós nos esquecemos de tudo que foi feito por nós e deixamos Satanás nos enganar em permitirmos, ao servirmos, o nosso ego, a nossa humanidade. Isso é uma coisa muito ruim. Ezequiel 16, o Senhor diz assim: veio a mim outra vez a palavra do Senhor, filho do homem, faze conhecer a Jerusalém e as suas abominações. Assim diz o Senhor Deus: a tua origem e o teu nascimento procederam da terra dos cananeus, teu pai era amorreu, tua mãe heteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nascestes, não te foi cortado o umbigo, nem te fostes lavada com água para limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma coisa disto, compadecendo de ti. Antes fostes lançada pleno campo, pelo nojo da tua pessoa, no dia em que nasceste. Passando eu junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e disse, ainda que esteja no teu sangue, vive. Sim, assim disse, ainda que estejas no teu sangue, vive, eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Cresceste, te engrandecestes, chegasse a grande formosura, avultaram seus seios, cresceu o teu cabelo, mas estava nua e descoberta, e eu passando junto de ti, eis que o teu tempo era tempo de amores, estendi sobre ti a aba do meu manto, cobri a tua nudez, dei-te juramento, entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha, lavei-te com água, enxuguei-te o teu sangue, te ungi com óleo, te vesti com roupas bordadas, calcei-te com pele de texugo, cingi-te com linho, te cobri de seda, te enfeitei com adornos, pus braceletes nas mãos, um colar ao redor do teu pescoço, te pus um pendente na testa, brinco nas orelhas, uma coroa de glória na cabeça. Assim fostes ornada de ouro e prata. Teu vestido foi de linho fino, de seda, de bordados. Nutriste, eu te alimentei de flor de farinha, de mel, de azeite. Fostes formosa em extremo. Fostes próspera até chegardes à realeza. Correu de ti a tua fama entre os gentios por causa da tua formosura, pois eras perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor. Mas confiastes na tua formosura, te corrompestes por causa da tua fama, prostituías-te a todo o que passava para seres dele, e tomastes os seus vestidos, e fizestes lugares altos, pintados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles, como nunca sucedera, nem sucederá. Tomastes as tuas joias de enfeite, que eu dei, do meu ouro, da minha prata, fizestes imagem de homens, e prostituístes com elas. O crente que se esquece de tudo o que Deus fez por ele, e começa a viver a sua vida independente, faz isso. Prostituição espiritual. Eu quero que você responda para você. Se os olhos que fizeram a diferença na sua vida não foram os olhos dele. Que não foi ele que te viu quando ninguém. Tá bom, tá.
Tira Jesus de você. Você vai continuar sendo interessante? Você vai continuar tendo alguma coisa para oferecer? Fala para mim quem foi que te deu valor quando você não tinha valor algum. Fala para mim quem foi que fez as obras que hoje podem ser contadas na terra e no céu. Te limpei, te lavei, te esfreguei com sal para que você não infeccionasse, te fiz faixas, protegi você, te limpei, te cuidei, te adornei, te fiz crescer. Quando você se tornou adulta, vi que as minhas obras precisavam continuar e vi-te nua, cobri-te com o meu manto. Mas quando a sua fama, ó Jerusalém, se esparramou a grande cidade, achastes que podias virar as costas para mim. Foi isso que Israel fez. O teu nascimento é de Ur dos Caldeus. Os seus pais, como dizem Josué, adoravam deuses. E olha o que eu fiz por vocês. Olha de onde você veio. Vê se dá para levantar a cabeça achando que você é alguma coisa. Satanás tem oferecido a soberba para os crentes em lugar do reconhecimento e do amor de Deus. Quantos crentes ensoberbecidos. O que ele fez por você, ninguém nunca vai fazer. E pastora, quando é que eu tenho consciência? Quando cada dia você fica menor e mais pequeno. Cada dia. Cada dia. Cada dia. Aí acontece uma coisa ruim com você, ou acontece só comigo, será? Acontece uma coisa ruim com você, você não se ufana, não fica bravo. Você fala, amém, Senhor, amém, vamos embora, vamos embora. Por quê? Porque os pequenos não reclamam. Os pequenos sabem que não têm direito. Os pequenos sabem que todas as coisas contribuem para o bem, para o progresso. Os pequenos. Satanás quer fazer mercado com os seus ouvidos, com as suas bênçãos, com a palavra de Deus e com o seu reconhecimento, gratidão e amor. No lugar da audição ao Senhor, Ele quer te dar a própria condução dos seus relacionamentos consigo mesmo. No lugar das suas bênçãos, Ele quer te dar a idolatria e o apego. No lugar da palavra de Deus, Ele quer fazer uma transformação para ficar mais fácil para você. E no lugar do reconhecimento e da humildade, Ele quer te fazer se sentir superior. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Você pode falar com Deus. A Babilônia faz um comércio. Sai dela, povo meu. Não incorras em suas pragas. Não faça isso. Não aceite. Não aceite o comércio da Babilônia. Diz para Jesus nessa noite, pega o seu chicote. Quebre as bancas. Retire o comércio. Fala para Jesus, pega o teu chicote. Limpa minha alma. Limpa minha alma, me dê um coração puro, Jesus. Um coração que a minha audição seja totalmente comprometida com a tua vontade. Que as minhas bênçãos não se tornem idolatria. Que a sua palavra seja única, genuína e pura. Oh, Jesus. Que a minha gratidão e o meu reconhecimento sobre tudo aquilo que tu fazes em mim e por mim, seja aquilo que condiciona a minha alma. Você pode dizer para Jesus que você não é nada sem Ele. Você pode dizer para Jesus que você não vai fazer comércio com Satanás. Que a sua alma não pode ser alugada. Que a sua alma não pode ser comercializada.
que os seus ouvidos têm dono, que as bênçãos têm dono, que a palavra de Deus é de Deus, e que o amor que Deus tem por você e que você tem por Deus, foi pago na cruz. Você pode dizer para o Senhor, diz para Ele: Senhor, a minha alma não faz comércio. Diz para Ele, a minha alma não faz comércio. Fala com o Senhor. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus. Fale com Ele. Escrito na palavra em João, que Jesus começa a falar sobre quem não comesse a carne dele e bebesse o sangue dele não teria parte. Então Jesus olha para a multidão que o seguia. Multidão esta que havia sido curada, alguns que haviam sido ressuscitados. E um a um, indo embora. Dizendo que dura esse discurso. E Jesus naquele momento olha para aqueles que sobraram, que eram os 12. E disse: se vocês querem ir, vocês podem ir também. Não se prendam a nenhum tipo de compromisso comigo. Então Pedro olhou para Jesus e disse: só tu tens as palavras de vida eterna. Nós queremos dizer para ti nesta noite, Jesus, que não que a nossa jornada fosse fácil nessa vida. Não queremos dizer que tivemos apenas bons momentos. Mas sabe, Senhor, ao saber que somente o Senhor tem as palavras que nos levam para o céu, isso nos conforta imensamente e nos faz seguros. Para onde iremos, Senhor? Para onde iremos? Se só o Senhor pode nos levar para o céu. Somente a Tua palavra pode nos dar acesso ao céu. Amamos a Tua palavra e queremos dizer que não vamos desertar, não vamos ir embora. Queremos mais e mais da Tua palavra. Livra-nos, que a nossa audição não goste de Te ouvir. Livra-nos de transformarmos as bênçãos em nossos amores. Livra-nos de buscarmos outro tipo de pregação e outro tipo de palavra que não seja escrita. Livra-nos. Livra-nos de esquecermos o que o Senhor fez por nós. Livra-nos, Deus. Não tem em nós nenhum tipo de interesse em fazermos comércio com a Babilônia. Porque existe algo muito certo dentro de nós. Somos propriedade do Senhor. O Senhor é o nosso dono. Só o Senhor. O nosso coração a Ti pertence, Jesus. E Tu és aquilo que demais amamos nesta terra. Tu és a nossa preferência e a nossa escolha. Tudo que nós mais amamos. Jesus, vamos contigo até o fim, até o final, até o último suspiro.
até o último suspiro, Senhor. Vamos contigo até o fim, porque não há vida para nós em outro lugar. Não conhecemos outra vida, não nos enxergamos vivendo de uma outra maneira. Nós te amamos, Jesus. Por ti damos a nossa vida, por ti entregamos a nossa vida. Nós te amamos, Jesus. Queremos te pedir por aqueles que pedem oração, pela Roberta, por aqueles que estão, ó Deus, acamados pela peste. Sua vontade é soberana. Aqueles que irão sair de lá certamente sairão, e aqueles dos quais o Senhor quiser para si, o Senhor vai tê-los. Visita, ó Deus, o Aler, a Maria, o Marcelo, a Márcia, a Hilda, a Abelina. Deus, que as famílias, o trabalho, a vida de cada um deles e de cada um que aqui se encontra esteja diante do Senhor. Levante sua mão direita para o alto. Espírito Santo, o Senhor que tem o governo da palavra traduzida e pregada aos nossos corações, que como espada afiada de 2 gumes, haja libertação, cura, milagre, propriedade única e exclusiva do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te livre de todo mal, de toda peste, de toda praga. Que o Senhor te proteja, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Diga amém. Deus te abençoe e vá em paz, em nome de Jesus.